Olá a todos! Nesta aula nós iremos inserir as outras gavetas e veremos como fazer para que elas abram de forma independente. O primeiro passo que a gente vai fazer agora é duplicar aqui essa gaveta aqui para cima. Então, esse espaço aqui vão caber 3 gavetas. Então, eu vou vir aqui, eu seleciono uma gaveta, eu venho com a ferramenta mover e vou duplicar aqui normalmente. Venho aqui 2 vezes, Enter, pronto. Está ali já as 3 gavetas posicionadas. Só que se eu for agora abrir a gaveta com um clique, olha o que vai acontecer. Vão abrir todas juntas. Por quê? Porque as 3 gavetas são o mesmo componente, apenas duplicado 3 vezes. E não é isso que eu quero. Eu quero que quando eu clicar nessa gaveta de cima, abra só de cima, do meio só do meio, a de baixo só de baixo. Então, agora como que a gente vai resolver esse problema? De quando eu clicar aqui, abrir as 3 gavetas juntos. Vamos entender primeiro por que está abrindo as 3 gavetas juntos. Vocês lembram? Eu vou abrir aqui a estrutura para a gente entender melhor. Então, vocês lembram que quando a gente criou a gaveta, a gente criou ela sendo um componente. E tudo que acontece dentro de um componente se repete em todos os componentes iguais. E olha só a gaveta, eu tenho 3 componentes que chama gaveta. Então, tudo que acontecer com uma gaveta vai acontecer com as outras duas que são iguais àquela. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui e desassociar a gaveta. Eu vou começar com essa primeira aqui, olha. Eu vou vir aqui, seleciono ela aqui, clico com o botão direito, desassociar, clico novamente, eu vou criar um novo componente, e esse componente eu vou dar o nome de gaveta 1, por exemplo. Criar. Então, aqui eu tenho a gaveta 1. Agora eu vou vir aqui na segunda gaveta, clico com o botão direito, eu vou desassociar, clico de novo, eu vou criar um componente que vai chamar gaveta 2. Criar. E para não ficar aqui uma gaveta só separada, eu vou selecionar, eu vou desassociar, eu vou clicar com o botão direito, criar um componente, e eu vou chamar de gaveta 3. Criar. Pronto. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho a gaveta 1, a gaveta 2 e a gaveta 3. Elas eram aquele componente que era uma gaveta só. Só que agora eu modifiquei o nome, então eles são componentes distintos. E o que eu tinha inserido os atributos? Eu tinha inserido os atributos aqui, olha, na parte móvel da gaveta, não no componente. Então, se eu mudar o nome do componente, ela ainda vai continuar funcionando, ela ainda vai continuar abrindo e fechando. Vamos ver então. Se eu pegar aqui, olha, a ferramenta e clicar, ó, ela ainda vai abrir e fechar. Só que agora independente, porque esse componente não é mais o mesmo componente das outras gavetas. Apesar dela estar abrindo e fechando, por que ela abre e fecha e as outras não? Sendo que a parte móvel da gaveta é o mesmo componente de todos. Porque a parte móvel dessa gaveta pertence a esse componente, não a esse outro. E eu estou modificando esse componente. Tá? É um pouquinho complicado de entender, mas a execução é bastante simples. Basta você é, modificar o nome do componente que vai continuar funcionando, porque eu não tinha colocado o atributo no componente, e sim numa parte de dentro do componente. E é isso. Nesta aula nós aprendemos a duplicar as gavetas e fazer com que elas abram de forma independente e não todas juntas. Espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês para as próximas. Valeu e até mais!